Opa! Esse é o nosso episódio 3 e nele eu vou te ensinar a desenhar os lábios da forma correta. Nessa aula eu vou tratar da estrutura básica da boca, tanto para quem desenha quadrinhos quanto para quem quer desenhar mangá, tirando da imaginação. Além disso, eu vou abordar algumas das principais expressões que a gente pode fazer, alguns dos principais erros também que a galera comete quando está tentando desenhar os lábios da forma correta. Esse tópico ele entrou no meu radar porque é muito comum que as pessoas tenham muita dificuldade em fazer com que os personagens se expressem através dos lábios, né, o que é bastante importante. Se a gente for pensar no conceito do que é um rosto, né, muito da expressão que a gente vai ter, expressividade, vai ser concentrada na área dos olhos, na área da boca. A gente não tem o que fazer com o restante, na verdade, né? Então é extremamente importante que a gente consiga transmitir certas expressões através dos movimentos e da forma que a gente dá para o nosso desenho da boca. Para a gente começar, é super importante a gente primeiro entender de uma forma super simplificada, né, a forma que eu explico em aula para os meus alunos, tá? É que a gente podemos começar a entender os lábios como se eles fossem formados por pelo menos duas letras principalmente, né? Então a gente tem a letra M e a letra U. Tá? Então, o M ele corresponde à parte superior do lábio. É claro que ele não é um M propriamente daquela forma que a gente imagina ele, né? Ele é com as perninhas bem afastadas uma da outra, né? E com aquele centro mais fechado, né? E a parte do U seria mais para o lábio inferior. Né? Então, é uma forma super simplificada, né? Mas que resume bem as formas que a gente vai encontrar dentro dessa área, né, que é super importante. Então, a gente consegue observar no desenho, ali que está abaixo, né, estilizadamente as duas letrinhas, né, formando as áreas principais do lábio. Né? A gente consegue perceber, por exemplo, que este M, de fato, ele se repete, né? Ele repete tanto na parte inferior do lábio superior, né, quanto na parte superior do mesmo, tá? E aí, além disso, a gente pode notar que essa área da boca, ela tem aquela partezinha do centro, a gente pode considerar ela como um pequeno V, né? E esse pequeno V para a gente é de suma importância, na verdade, tá? Porque ele vai ser ele é a parte central do lábio, ele também é a parte mais para frente do lábio e ele é também uma área que tem mais dominância com relação às duas laterais. Como a gente consegue observar ali, a gente cria meio que uma forma básica para começar a trabalhar os lábios, meio que representando mais no sentido o peso das linhas do que necessariamente o lábio como uma forma completa, né? Então tem aquela estrutura básica, aquela primeira que a gente está visualizando ali, e em seguida eu parti para representar um pouquinho mais das áreas que são as áreas mais relevantes, né? Que são as áreas que se tocam basicamente, né? A área onde o lábio superior e o lábio inferior se tocam, elas são mais relevantes para a gente em termos de volume, e também um pouquinho das bordas do lábio para a gente conseguir representar realmente a parte onde ele está finalizando, né, onde é o final deste plano e vai começar o próximo plano, né, da área da mandíbula, né? Então, a gente não precisa representar todas as linhas desse nosso desenho. Então, inclusive, isso é um erro bem comum, e aí o desenho ele fica parecendo super infantil quando a gente tenta representar tudo o que a gente imagina que é um lábio, né? Então, como a gente consegue ver na primeira imagem, ele está representando tudo. A gente tem o rosto ainda da mesma forma que eu tinha feito antes, mas dessa vez a gente está visualizando o lábio ali de uma forma completa, né? Ligando todos os pontinhos e ele não fica nada a ver com o restante do rosto, né? E isso é um problema muito grande, porque às vezes a gente está fazendo um desenho, tentando estilizar, utilizando referências de vários desenhistas que a gente gosta do olho de um, gosta do nariz de outro, gosta da boca de outro, e esses estilos simplesmente não casam, né? Eles são muito heterogêneos. Então, isso acaba criando um problema dentro do desenho que ele vira um grandíssimo Frankenstein. Então, a gente tem com o tempo e integrando isso ao nosso próprio estilo de desenho para que a gente consiga achar um meio termo entre todos esses estilos para que eles fiquem representados de forma coesa. Outra coisa que a gente não pode fazer, né, que também é um erro bem comum ao desenhar a boca, é desenhar a boca de pastel, né? Aquela boca completamente reta, sem linha nenhuma.
que ela é literalmente uma meia-lua, né? E ela também não funciona muito bem para nossos desenhos, né? Além disso, o lábio ele tem sempre, como a área dos dentes ela é mais para frente do restante do crânio, é muito importante que a gente fique atento à volumetria dessa área quando a gente for representar o nosso desenho. Aqui, voltando à ideia das letras, né? Então, vamos pegar o pequeno V, que é a parte central do lábio, ele fica bem mais à frente não, mas ele fica mais à frente do que as duas abas laterais do lábio superior, então ele exerce uma certa dominância sobre essas duas laterais, tanto que a gente consegue ver nas posições mais laterais, posições mais 3/4, a linha dele sobre uma das laterais, né? Então ele sempre vai exercer essa dominância e vai fazer com que uma das laterais ela comece a ficar cada vez menorzinha conforme a gente for virando o rosto para outros lados. Então é uma parte super importante que representa muito bem a volumetria dessa parte do lábio, tá? E aí aqui a gente está enxergando um pouquinho de como é que é a criação do crânio, né? Que quando a gente está desenhando os lábios, geralmente a gente vai focar muito mais na estética deles, sem pensar exatamente no que está por baixo, na parte de criação, né? A parte estrutural realmente por baixo deles, né? Fora aquilo que a gente cria como rascunho geral, que é aquele desenho através de um círculo, mais um quadrado, uma coisa assim, mas a gente tem que pensar também em como é que o crânio ele é formado para que a gente possa entender exatamente as coisas que a gente deveria desenhar. E através da observação desse crânio, a gente consegue identificar o quanto existe de diferença dos planos da maçã do rosto, que é aquele osso que tem ali do lado do nariz, por exemplo, né? E como a área dos dentes, né, ela é mais projetada para frente, tá? E isso exerce uma importância muito grande conforme a gente for desenhando. A gente não nota tanto isso quando a gente está visualizando o rosto de frente, né? Mas conforme a gente for visualizando ele numa posição 3/4 ou numa posição de perfil, a gente consegue notar isso muito bem, porque na posição 3/4 mesmo, a gente já consegue visualizar a forma como o lábio ele envelopa, ele fica respondendo ao volume arredondado dessa área dos dentes, né? Além disso, quando a gente começa a ver ele de perfil, a gente vai notar que o lábio superior ele se projeta, né? Existe um ângulozinho entre o lábio superior e o lábio inferior. Então, não só essa área da boca ela é mais projetada para frente, como o lábio superior ele é um pouquinho ainda mais à frente do que o lábio inferior pela natureza do fechamento da nossa boca, né? Então, a nossa mandíbula ela se fecha, mas ela se fecha com os dentes mais internamente, né? Então, os dentes da parte inferior eles estão sempre um pouquinho atrás dos dentes da parte superior. E isso faz com que aquela partezinha do lábio que a gente está desenhando ela sempre vai ficar um pouquinho mais à frente do restante. Isso tem que estar sempre sendo representado nos nossos desenhos. E aí, aqui dá para enxergar bem o que a gente pode imaginar que a gente está dividindo os nossos lábios em 4 partes, né? Então a gente tem a ideia geral do lábio superior que é um M, mas a gente divide essa parte superior em 3 áreas, né? Então a gente tem aquela parte central que é o V e a gente tem 2 abinhas ali, né? Quando a gente começa a visualizar ele mais de 3/4 ou perfil, a gente nota mais essa predominância do V com relação aos outros. E aí na parte superior, apesar da gente poder, né, considerar que o centro é uma parte separada das abas também, a gente pode considerar ele somente como uma parte, né, que se projeta mais para frente e depois vai suavemente, né, mudando de ângulo, né, ficando bem arredondada. Isso também, quando a gente for fazer luz e sombra, tem que estar representado. E aí, essa parte de divisão, ela é muito a área fundamental do que a gente deveria fazer com os lábios, mas a gente está sempre brincando com os tamanhos disso, né? E pessoas diferentes têm lábios diferentes. Então, por exemplo, em determinada pessoa, os lábios têm menos altura, eles têm menos espessura, né? Às vezes o lábio inferior ele é muito mais volumoso do que o lábio superior. Então, ou por exemplo, a área que a gente corresponde ao V, ela pode ser mais espaçada, ela pode ser mais larga, ela pode ser mais fina, ou ela pode ter mais um formato de coração. Então, essas são todas as diferenças que a gente pode ter nas nossas artes, e isso representa muito da parte do fundamento, mas a gente pode sempre lembrar que
dentro do estilo mais mangá, ou qualquer estilo que não seja absolutamente acadêmico, a gente vai simplificar em cima desse fundamento. Isso significa que a gente vai cada vez mais retirando linhas e focando nas linhas que são mais relevantes, né? Então, geralmente, para a gente é muito relevante representar as bordas dos lábios, tá? Exatamente porque são as partes que representam a finalização e representam muito melhor o volume labial, e também a área inferior do lábio inferior, que é aquela parte onde o lábio está terminando e ele vai em direção ao queixo. Então a gente está representando exatamente a finalização desses dois planos, né? O encontro desses dois planos, e aí ele vai ser importante para a gente poder notar o volume, seja o estilo que a gente estiver trabalhando qual for, né? É claro que existem certos tipos de desenho mais voltados para o mangá, que daí eles vão simplificar ainda mais, eles não vão chegar nem a representar essa parte do lábio inferior, e a gente vai ficar representando somente a área de abertura da boca, né? Aquela linha que existe de conexão entre o lábio superior e o lábio inferior, né? Então é uma simplificação bem extrema. A seguir eu quis representar, na verdade, não só a volumetria da boca, né, através de uma parte mais fundamental, né, enxergando ela tanto ao nível dos nossos olhos quanto acima e abaixo, e aí trabalhando um pouquinho desses volumes, né, dessa divisão dos lábios em três partes, né, três partes na parte superior, né, e uma parte na parte inferior, em vários ângulos, né. Então a gente está vendo ele de baixo, de cima e ao centro, e aí a gente começa a visualizar ele de perfil e nota também um pouquinho da diferença que existe de ângulos conforme cada parte vai terminando, né? Então, para o lábio superior, a gente tem um ângulo muito diferenciado. Ele tem um ângulo que é mais para dentro, depois o lábio inferior ele faz uma curva, e imediatamente a gente já muda de ângulo conforme a gente vai para o queixo, né? É claro que isso tudo também são dicotomias de estilo, né? E quando a gente está determinando o nosso estilo, a gente vai trabalhar com determinadas coisas, mais uma vez voltando ao que seria mais o mangá, ele poderia terminar direto no lábio inferior e seguir diretamente reto em direção ao ângulo do queixo, né? Então ele não precisa necessariamente daquela voltinha ali, a gente pode simplificar ele bastante, né? E é importante notar o volume que existe, né, vindo diretamente do nariz, e como é que ele arredonda, passando por cada uma das partes dos lábios, né, e depois em direção ao queixo, né. E esse volume é super importante. Aí eu representei naquele desenho visto meio que de baixo, né, dá para visualizar bem através da luz e sombra como é que se forma essas áreas de volume, né? Então, puxando um exemplo mais concreto de como a gente pode fazer tanto a parte de fundamentos quanto a parte de estilização, eu resolvi trabalhar com algumas expressões meio básicas assim para a gente conseguir enxergar, né? Lembrando sempre que essa primeira expressão que a gente está trabalhando é uma expressão mais de raiva, né, de grito, né? A pessoa está abrindo muito a mandíbula, e ao abrir a mandíbula isso modifica muito o tamanho que existe dentro do rosto, né? Então a mandíbula, ela literalmente ela vai abrir, ela vai esticar toda a nossa face, né, aumentando o tamanho que a gente tem, né, e fazendo com que a gente crie linhas de expressões, né, e um desenho que lide muito mais com os fundamentos, né. Quando a gente vai ver ele de perfil, a gente nota essa abertura de boca, né, mas ela muito mais se concentra na parte inferior da mandíbula, né, pelo ângulo que ela vai criar, né. Essa parte ela vai se aproximando muito mais do pescoço, e ela vai criando um arco muito maior a partir da área do nariz, tá? Mas enfim, a boca ela não cria um ângulo exagerado, ela não cria uma abertura muito grande, e a gente também não visualiza o outro lado da boca quando a gente está perfeitamente de perfil. Eles ficam, né, a gente só vê, né, ele basicamente planificadinho ali, né? A abertura ela não é muito grande, a gente geralmente visualiza um pouco do que são os dentes da área superior, né? E às vezes um pouquinho do que é da área inferior, né? Isso é da natureza da forma como a gente abre a nossa boca. Geralmente quando a gente abre um pouquinho a boca, ela já mostra os dentes da parte superior, não os da parte inferior. Aqui nesse formato a gente consegue visualizar de uma forma muito simples
o lance de como é que funciona a abertura da boca, né? Então, além da gente dividir aquela área dos lábios, né, em três partes, em uma parte e tudo mais, mas quando a boca está abrindo, a gente divide ela em duas grandes partes, né? A gente tem a parte superior, que ela vai acompanhar os dentes de cima, e a gente tem a parte inferior, que geralmente ela vai ficar maior, né? Ela tem o potencial de ficar muito maior, que ela acompanha os dentes da área de baixo, da língua e tudo mais, né? Então a gente vai sempre trabalhar com esse formatinho em diversos ângulos para poder representar a abertura da boca que a gente quer fazer. A seguir, eu peguei uma representação ainda do que seria uma pessoa mais com raiva, porém, aí eu trabalhei com base em um emoji, que inclusive é um exercício bem bacana de fazer, né? Pegar a partir do que seria um emoji e tentar representar o máximo possível com ele. E aí eu peguei para fazer ele em vários, em estilos diferentes, né? Então a gente tem um estilo muito mais fundamental, né? Muito mais dentro do que seriam os fundamentos, ou a gente pode encarar talvez como seria um comics americano, e a seguir eu peguei representações da mesma coisa, mais voltada para o estilo mangá, e aí a gente consegue notar uma grandíssima diferença, né, de estilo, né? Então, enquanto no comics a gente representa muito mais detalhadamente a área dos dentes, por exemplo, né, muito embora a gente não faça os dentes individualmente, porque ele ficaria aparecendo um craqueiro, ia ficar muito estranho. Então a gente representa mais a área da gengiva, né? As divisõezinhas da gengiva representam muito melhor. E aí a borda, né? A borda inferior dos dentes ajuda a representar bem. Além disso, a gente pode trabalhar com muito mais linhas de expressão do lado do nariz e abaixo da boca, né? Próximo do queixo. Enquanto que no mangá a gente trabalha simplesmente com a volumetria da boca e eventualmente uma ou outra linha muito mais simples, né? Então, por quê? Porque como o mangá ele é uma simplificação, qualquer linha que a gente vai trazer para dentro do nosso desenho, ela vai trazer velhice para o personagem, né? Então a gente vai encarar ele como uma pessoa mais velha. Porque, por exemplo, Naruto, né? Todas as pessoas elas têm linha de expressão, mas Naruto, como ele é uma criança, no mangá ele é representado, né? O mangá, o anime, ele é representado com o rosto muito limpo, né? Ele não tem nenhuma linha de expressão, exceto quando ele estiver com raiva, que a gente vai criar linhas de expressão na área da sobrancelha. Mas na área dos lábios não tem nenhuma linha. E se a gente colocasse linhas ali, a gente ia achar que ele já era uma pessoa mais velha, uma pessoa de idade. A gente prossegue para umas expressões mais de alegria, né? Então a gente pega do sorriso, né? O sorriso mais simples mesmo, em várias posições, simplesmente a pessoa sorrindo de boca fechada, para então a gente pegar uma pessoa sorrindo mais de boca aberta, né? Mais uma vez mostrando os dentes da área superior, né? Que são os geralmente aparecem primeiro pela abertura da nossa boca e puxando um pouquinho de linhas de expressão vindas do nariz, né? Porque quando a gente abre a boca, ela está esticando a área dos lábios, né? E está levando essa musculatura toda em direção às laterais, o que faz com que aperte mais a área da nossa bochecha, o que acaba criando um volume maior ali, né? Tanto de luz e sombra, tá? Que é uma coisa que a gente não está representando aqui, mas é importante a gente começar a observar, mas isso no desenho 2D, assim, sem luz e sombra, ele se traduz em formato de linha de expressão mesmo. E aí, mais uma vez, a gente pega também para o mangá uma simplificação absoluta disso, né? A gente consegue notar ali através do perfil que ele não possui basicamente marcações depois do lábio superior, né? A gente tem o lábio superior, levemente uma voltinha para o lábio inferior e ele desce reto em direção ao final do queixo, né? Por fim, aí eu decidi focar mais no que é a simplificação mesmo, voltado mais para o mangá, né, de uma forma geral, as expressões, né, muito simples que a gente consegue fazer com pequenas variações no formato da boca, né, e como ela consegue se expressar muito melhor com poucas linhas, né, a gente não precisa de diversas linhas para conseguir gerar certas expressões, causar certos efeitos nos nossos desenhos. Então a gente vai trabalhar ali nesse desenho desde uma pessoa surpresa a uma pessoa feliz, a uma pessoa com raiva,
todas elas com pouquíssimas linhas, né? E a gente não precisa de fato trabalhar a área dos olhos, né, para poder fazer com que alguém que esteja observando o nosso desenho consiga identificar perfeitamente a expressão que a gente está trabalhando, tá? Então só é muito importante que, independente do estilo que a gente for fazer, seja ele comic, seja ele quadrinho, seja ele quadrinho americano, europeu ou quadrinho mais japonês, é importante que a gente sempre volte aos fundamentos, entenda como a expressão funciona dentro do que é fundamental, né? Quais são os ângulos que a gente vai representar, né? Como é que a gente vai, de fato, o que vai aparecer de dentro da boca, qual dente vai aparecer, para que a gente possa representar ela de forma simplificada. Não tem como a gente simplificar uma coisa se a gente não consegue entender ela como um conteúdo completo. Então a gente só pode simplificar depois de entender. É aquela velha máxima de que a gente só pode quebrar uma regra depois que a gente consegue entender ela. Para consolidar todo o conhecimento que a gente está tendo nessa aula, eu resolvi fazer algumas pinturas mais da área do lábio, né? Algumas delas utilizam referência e tentando representar bem a volumetria que existe nessa área do lábio, né? Então, a mudança que existe de luz e sombra através do formato arredondado que existe nos lábios, né? E sempre levando em conta a predominância que existe naquele V mais central, a diferença que existe nos planos laterais e a forma arredondada como é a forma do lábio superior, né? E aí, lembrando sempre que, diferente de outras áreas do rosto, devido à área dos lábios ter muito mais umidade, né? Por causa da saliva, enfim, outras questões, é uma área que ela também representa muito melhor o brilho, né? Então, o brilho da luz fica muito mais proeminente nessa área. Então, a gente pode fazer luzes muito mais duras, muito mais brilhantes nessa área quando a gente for representar nos nossos desenhos. Então, eu peguei posições meio que variadas, mais próximas da posição 3/4, né? Que é as que representam melhor a volumetria dos lábios. E aí, trabalhei elas com diferentes colorações para conseguir realmente brincar com essa estilização na pintura, né, na colorização digital, e aí trabalhar muito bem com os brilhos. Acredito agora que com esse conteúdo fique muito mais fácil, muito mais simples, né, e muito mais entendível para vocês conseguirem representar de fato a área dos lábios e as diversas expressões que a gente tem que representar quando está fazendo os nossos desenhos. Então é super importante de trabalhar muito a prática da observação, porque a riqueza da expressão dos lábios está muito na volumetria deles e a forma como existe a dinâmica entre os lábios e os dentes, o que vai aparecer, como é que a gente vai fazer a volta do lábio de acordo com o ângulo que a gente está observando. Então é super importante a gente trabalhar muito esse fundamento para depois começar a estilizar dentro do nosso próprio estilo, dentro da nossa própria estética. Eu quero lembrar sempre que a gente está fazendo uma série de aulas com diversos tópicos que são as maiores dúvidas de grande parte dos meus alunos, das pessoas que geralmente entram em contato com a gente através da escola, e que se tu tem alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, que daí eu vou avaliar e de repente eu crio uma aula específica para poder tratar sobre isso.